Capítulo 10 Batalhas para sustentar nosso mundo. O homem terreno em um nível geral não entende nem aprecia a magnitude das batalhas constantemente travadas pelas forças da luz contra os reinos das forças das trevas para sustentar nosso mundo por Deus em amor. O homem terreno não conhece o grande trabalho feito nos reinos além para salvar o planeta Terra da aniquilação total pela rede viciosa das trevas. A esse respeito, pode-se dizer com razão que o homem está dormindo enquanto sua casa está pegando fogo. Ganhar terras de vitória. Você sabe como ocorreu a desintegração da União Soviética. Você sabe por que a América e a Rússia sentaram-se finalmente diante de uma mesa da paz e começaram a trabalhar com outros para a prevenção do uso de bombas atômicas. Esses e muitos outros se manifestaram fisicamente como resultado da vitória obtida pelas forças da luz na batalha pela sanidade de nosso mundo. Em uma incursão bem coordenada em uma alta câmara de escuridão, a personalidade do Espírito Divino com 5 forças de luz de alto escalão chegou à base de uma poderosa entidade astral. Foi essa entidade que planejou a invenção das bombas atômicas de hidrogênio no reino físico da Terra, por meio de cientistas mundanos. A entidade viciosa foi capturada na mesma hora. A entidade foi posteriormente transmogrificada, enquanto a transmogrificada foi novamente banida deste sistema solar. Com o passar do tempo, o homem compreenderá plenamente que sem a personificação e manifestação do Espírito Santo em nosso tempo, este mundo teria perecido. Em outra incursão em uma câmara bem organizada das forças das trevas, a personalidade do Espírito Santo se posicionou sobre uma base elevada do ocultismo. Esta é a base psíquica especificamente estabelecida pela hierarquia das forças astrais para coordenar e garantir que a onipresente guerra atômica seja travada na Terra. Esta base foi completamente desmembrada e inutilizada. As poderosas entidades astrais de lá, 48 em números, foram todas presas, transmogrificadas e levadas embora. Até mesmo o próprio ser astral que coordenou a crucificação de Jesus, o Cristo, está agora acorrentado. Ele está praticamente morto agora em termos humanos. Reagrupamento de forças. Embora existam muitos reagrupamentos de alto perfil em diferentes reinos astrais das trevas para a batalha final para dominar a Terra, que surge a qualquer momento a partir de agora, as forças da luz também são fortalecidas mais do que nunca para esta batalha final. Enquanto o jogo de espera para esta batalha de todas as batalhas nos reinos além, para a alma de terra, continua em ambos os lados, há incursões ocasionais em algumas zonas de escuridão pelas forças de luz para prender e transmutar algumas entidades viciosas que surgem, bem como para emancipar os humanos em cativeiro. Esta batalha final está marcada para acontecer quando, em termos humanos, o planeta Terra vomitar. As forças das trevas também fazem incursões ocasionais no reino físico da Terra, por meio de canais humanos dispostos que eles têm muitos, para infligir dor cruel e fazer mais cativos. Na Nigéria, por exemplo, está registrado que ladrões armados em mais de uma ocasião, enquanto roubavam viajantes à noite na rodovia, os forçaram a deitar na estrada. Esses inocentes foram esmagados em grandes números, alguns irreconhecíveis, por outros veículos que se aproximavam em alta velocidade. Coisas como esta, ou relacionadas a ela, acontecem de tempos em tempos em diferentes partes deste mundo. São manifestações das incursões conquistadas pelas forças das trevas no reino físico da Terra, que em termos humanos é como um ataque de guerra de guerrilha. A destruição do comércio mundial centro que ceifou várias vidas em Nova York, o assassinato em massa de milhões de judeus por Hitler, o genocídio étnico em Ruanda e outros lugares, o massacre etno-religioso e o massacre de represálias na Nigéria, o terrorismo, entre tantos outros em diversos lugares, estão dentro das incursões das forças astrais viciosas. A batalha principal está nos reinos além do físico, que determina as manifestações acima mencionadas no mundo do homem. Essas manifestações, via de regra, devem ocorrer por meio dos canais humanos, cujos padrões mentais servem ao interesse das forças das trevas. Por outro lado, o espírito forte de cada canal de luz altamente capacitado está envolvido na guerra para entronizar o amor sobre a escuridão na Terra. Alguns deles se manifestam fisicamente como humanos com as mencionadas manifestações supremas, enquanto outros não estão no reino físico. Mas todos eles estão fazendo a mesma coisa que afirmei anteriormente. Os da Terra servem de base, ponto de referência, para os invisíveis atuarem. Enquanto os invisíveis também reforçam os que estão no plano físico para agir, tudo feito rigorosamente pelo Espírito Santo, porque, como diz a Bíblia,
Afiar ferro. Provérbios 27:17. Minha experiência pessoal. Em uma ocasião, fui arrebatado em espírito para um reino elevado de luz. As duas versões do Supremo surgiram personificações do Espírito Santo em nosso tempo. Fui instruído a liderar uma batalha em uma zona específica dos reinos das trevas, para a prisão de um perverso. Esta era a entidade encarregada naquela zona de capturar humanos para sacrifício ritual na Terra. A incursão que fiz nesta zona me colocou cara a cara com este vicioso. Ele era uma entidade astral completamente louca viajando com o vento. À sua esquerda estavam 7 fortalezas, instrumentos de cativeiro. Em sua mão direita havia uma vara curta, que eu imediatamente entendi ser o sinete de autoridade das forças astrais perversas. Assim que me viu, veio com grande velocidade para o ataque. Eu fiquei em lugar até que ele veio. Os raios de luz que surgiram através de mim o desconcertaram completamente. Ele ficou parado diante de mim, confuso. Ele não podia agir ou ir mais longe. Eu ordenei que ele entregasse seu sinete e fortalezas, que ele obedeceu além de sua resistência. Antes de ir para esta prisão, disseram-me especificamente: cuidado com o jogo que será jogado. Quando esta entidade foi desarmada, uma entidade mais forte apareceu na forma de uma velha. Ela me parabenizou pela vitória e pediu que eu entregasse o derrotado a ela para o castigo necessário. Achei que ela estava do lado da luz, e eu estava prestes a ceder ao seu pedido quando, consequentemente, recebi uma mensagem divina de que ela veio de um reino superior de escuridão. Esta velha encarregava-se, naquela zona onde servia outra entidade, da potência do ritual de sangue na acumulação de dinheiro por humanos perversos. Eu bati na testa dela uma vez e ela caiu. Ambos foram transmogrificados. As forças da luz de outros reinos mais tarde os levaram embora. Ainda existem muitos de seus tipos em diferentes zonas astrais dos reinos das trevas. Em certa zona de escuridão, existe uma entidade que une forças com sua espécie para, entre outras coisas, apoderar-se de crianças desde o ventre para as obras das trevas na Terra. Aqueles sobre os quais eles tinham poder incluem aqueles que, durante o ato sexual que os trouxe para o útero, o homem ou a mulher envolvidos, estavam bêbados, tinham rancor de alguém ou estavam exasperados pelo menos 3 horas antes do ato sexual. Quando fiz uma incursão no reino das trevas para capturar um deles, eu vi antes que ele me visse. Ele jogou 2 dardos astrais em mim, mas eu o segurei como um pedaço de espuma. Ele escapou para o invisível e eu o segui até que ele foi capturado. Essas coisas são numerosas demais para serem declaradas aqui. É uma batalha em que todos os canais de luz estão envolvidos de uma forma ou de outra. Mesmo a outrora floresta maligna em minha aldeia foi destruída dessa maneira. Estou usando minha experiência pessoal nisso como referência a apontar. Cada canal de luz tem o dele. A floresta do mal era conhecida como Oiagogo ou a floresta de Ogogo. Este Ogogo é um poder das trevas, ao qual os humanos foram sacrificados. As forças da luz vieram como pequeninos de cima. Um pequenino que veio de minha linhagem juntou-se a eles em uma incursão feita em espírito contra Ogogo. Ele foi preso pela água que usamos que se tornou fogo. Os pequeninos lá de cima o levaram acorrentado. 5 semanas depois, surgiu uma briga física entre os jovens por causa da floresta. O governo entrou. Hoje, a floresta do mal é não mais. Exposição da Terra. Eu disse no decorrer deste tratado que houve um tempo em que a Terra como um ser vivo e consciente estava doente e prestes a morrer, o que teria acabado com todas as formas de vida neste planeta. Também deixei claro que isso ocorreu como resultado de todas as formas de ódio e maldade praticadas na Terra pelos humanos. Foi para salvar a Terra da morte que o Espírito Santo se manifestou. Terráqueo, você já viu alguma árvore que tenha suas raízes para cima e os galhos para baixo? Tal não existe em sentido absoluto, mas existe em sentido relativo. Se você for à margem de um rio e vir uma árvore, verá que ela se ergue no sentido absoluto como qualquer outra árvore normal. Mas quando você olha para o reflexo dessa mesma árvore dentro da água, ela estaria, de um modo relativo, virada de cabeça para baixo, isto é, os galhos estarão para baixo enquanto as raízes estarão para cima. Estou falando nesta conexão com a nossa Terra. Em um sentido relativo, o reino físico da Terra e toda a vida nela refletem a existência de outros reinos. Estes incluem os reinos metafísicos e espirituais. A vida da Terra, a vida de cada criatura na Terra, incluindo a vida do homem, o mais alto da Terra, são manifestações do Espírito Único Eterno.
Essas manifestações ocorrem dentro da estrutura dos 24 elementos materiais e sutis que servem como canais da força vital nas manifestações cósmicas. Manifestações de Deus. Esses elementos primordiais surgem de fontes ocultas além do que é conhecido em termos humanos. A única fonte definitiva de todas as fontes é o Espírito Santo. Em outras palavras, os mundos invisíveis que incluem os mundos metafísico e espiritual estão em diferentes níveis ilimitados. O único reino final de todos os reinos é o reino central do Espírito Santo, o reino no qual nada pode ser dito, o reino além de todas as manifestações. Pois o Espírito Santo, portanto, se manifestar em qualquer reino de existência, como uma personalidade vista por anjos, arcanjos, querubins, humanos, entre outros, é a consumação do mistério de todos os mistérios. Deve ser entendido que cada personificação e manifestação do Espírito Santo, o Espírito Absoluto, em qualquer plano de todos os reinos cósmicos, é Deus em manifestação. As manifestações de Deus são ilimitadas na eternidade. Todas as manifestações de Deus, seja como uma pomba, uma cordeiro com 7 olhos e 7 chifres, uma rocha, um homem, ou em formas completamente desconhecidas, consumam o que conhecemos como o único Deus eterno. Isso ocorre porque todos eles operam com um amor, uma luz eterna, um propósito, um desejo, uma ação, uma lei uma mente. Assim, Deus para sempre é um. Cada uma das duas manifestações do Espírito Santo em nosso tempo tem outras versões, várias versões, personalidades, de si mesmo em diferentes níveis, também em manifestação nos reinos cósmicos, alguns até na Terra. Estas múltiplas versões e os grandes seres de luz já nos reinos cósmicos por eras antes de suas manifestações, constituem as forças de luz. Todas as forças da luz são coordenadas pelas duas personalidades supremas, ou o que a Bíblia chama de Deus e o Cordeiro, agora em manifestação. Plano supremo para salvar a Terra. O fato de tudo isso estar ocorrendo agora, mesmo no reino físico da Terra, mostra a mais alta dimensão de seriedade em movimento para salvar o planeta Terra e impedir a repetição do passado. Em nosso sistema solar planeta foi destruído pelas forças das trevas. O ponto estamos agora foi o ponto a partir do qual aquele planeta foi destruído. A destruição de um planeta é um grande problema em qualquer sistema solar. A situação nos dias terrenos de nosso Senhor Jesus é uma brincadeira de criança para a situação que estamos agora. A personificação e manifestação do Espírito Santo em duas versões supremas ao mesmo tempo está ocorrendo pela primeira vez, nesse nível, em qualquer planeta do nosso sistema solar. Isso não aconteceu antes. Esta é a mais alta demonstração de amor de Deus por qualquer existência planetária. Isso ressalta a seriedade de salvar a Terra das poderosas forças das trevas que a cercavam. Sem esta dimensão mais elevada de intervenção, certamente um planeta será novamente destruído. No sistema solar, a Terra, a luz divina suprema que surgiu para ajudar nosso planeta, veio unicamente no espírito de amor eterno. Em manifestação, ele tornou-se o mais alto em todos os sistemas. Na galáxia, ele surgiu como Senhor dos Senhores Galácticos. No sistema solar ele permaneceu, as duas versões, como Senhor dos Senhores Solares. Os poderosos acima o reconheceram como o mais santo de todos os santos. Quando o planeta Terra estava prestes a morrer em menos de 55 anos atrás, o mais sagrado de todos os sagrados e 5 dos poderosos da luz sustentavam o planeta, mas não em termos humanos. E para a cura total da Terra, uma substância primordial do Espírito Único Eterno foi injetada nela, para maior irradiação de amor. O Espírito Santo salvou o planeta Terra por este meio extraordinário. Então o ser vivo que conhecemos como Terra surgiu em poder, tendo recebido cura divina da grande doença, um fardo que veio sobre ela através da longa prática acumulada de ódio e maldade dos homens terrenos. A maldade que culminou na manifestação das bombas atômicas de hidrogênio no reino físico da Terra. Essas bombas definiram completamente o estágio final para a morte da Terra, a maior calamidade em qualquer sistema solar. Capítulo 11. Estrutura para um novo mundo. A substância divina primordial administrada pelo Espírito Santo na Terra, não só curou nosso planeta como foi dito anteriormente, mas também infundiu em seus numerosos e multidimensionais raios do amor divino. Isso foi consequentemente armazenado no núcleo interno da Terra, uma câmara sagrada, guardada pelas chamas divinas do Todo-Poderoso. Esta elevada substância do amor divino é programada pelo Espírito Santo para transformar a Terra, para que os filhos dos homens, e toda criatura, possam,
dentro de pouco tempo, viver nela para sempre, somente com base na prática do amor. Existência superior na luz. Naquela época, o mais sagrado dos santos estava no reino espiritual sobre o cinturão de asteroides, onde um planeta morreu uma vez em nosso sistema solar. Lá ele fez um decreto eterno sobre a Terra. O decreto supremo afirma que a guerra atômica nunca virá sobre a Terra, nunca será usada para destruir o planeta Terra, pois o amor está no controle total da Terra. Posteriormente, o mais poderoso dos poderosos ordenou ao alto espírito do amor divino que trouxesse a condição necessária para a existência superior dos humanos na luz. Aqui reside a existência que cumpre as antigas profecias da vinda do reino de Deus na Terra. A existência da consciência consumada da irmandade de toda a vida, que constitui o paraíso que buscamos no mundo do homem. Para este fim, a mencionada substância divina primordial, que o Espírito Santo administrou na Terra, foi posteriormente projetada por ele para, após um curto período de tempo, fazer o planeta Terra vomitar em termos humanos. A hora disso em termos humanos está muito próxima. Nesse momento nossa Terra certamente vomitará, em nosso modo de falar humano, todos os elementos, instrumentos e canais humanos das trevas que se opõem ao reino do amor, pois somente o amor dominará a nossa Terra. Naquela época também a batalha final das forças da luz e as forças das trevas será encenada. As pressões de gás do planeta Terra serão liberadas para trazer grande destruição, pois 2 planetas menores sairão de órbita em nosso sistema solar para se chocar. Algumas grandes montanhas da Terra se tornarão terras planas, rios brotarão no deserto, algumas terras planas se erguerão como montanhas e altas colinas, entre outras mudanças esperadas. Então os filhos dos homens darão testemunho da potência eterna do amor. O mistério do amor divino será revelado. Nenhum verdadeiro canal humano de amor no mundo do homem será consumido pelo grande holocausto, o fogo que devastará até mesmo o mar. Então o homem saberá que o amor é a única religião verdadeira na Terra. Então, muitos reconhecerão que as coisas faladas por Deus em nosso tempo por meio dos sábios, profetas e sábios do passado, serão cumpridas nos termos de Deus, não nos termos em que os humanos as entendem ou interpretam. Quando um homem terreno entra no novo mundo do amor, ele entra no sistema de grande mudança. Novas áreas serão ativadas em seu cérebro que cuidarão das mudanças que ocorreriam. Já é um fato científico que o homem terreno não usou mais de 10% de seu poder cerebral. Alguns calculam até menos do que isso. Um cientista, Sir Arthur Clarke, em seu Frontiers of Consciousness, escreveu: provavelmente 99% da capacidade humana foi totalmente desperdiçada. Ainda hoje, aqueles de nós que nos consideramos cultos e instruídos operamos na maior parte do tempo como máquinas automáticas e vislumbramos os recursos mais profundos de nossas mentes apenas 1 ou 2 vezes na vida. Várias mudanças virão em breve sobre o homem terreno no reino físico da Terra. Por exemplo, o homem se comunicará com o homem, não importa a distância, através da mente, pois o telefone será inútil, não haverá dores de parto durante o parto, o ódio e a maldade não existirão. O homem se moverá com o poder de seu espírito para qualquer lugar sem carro ou avião, haverá Onifou e Subone Shepherd, entre uma série de outros. O futuro homem, o que o homem se tornará na Terra pode parecer bizarro do ponto de vista do que ele é agora. Da mesma forma, o que o homem é agora era inacreditável para as pessoas de antigamente. Algumas pessoas no passado previram as invenções científicas de nosso tempo, que eram consideradas impossíveis pelas pessoas de seu tempo. Mãe Shipton da Escócia, 1488 a 1561, foi uma delas. Em seu tempo ela previu algumas das invenções de nosso tempo. O livro, Coleções de Profecias, registra o cumprimento de sua prognósticos da seguinte forma: chegará o tempo em que andarão as carruagens sem cavalos, automóveis, debaixo de água os homens andarão, submarino, no ar serão vistos homens, avião, ao redor do mundo o pensamento voará, telegrafo/telefone, ferro na água flutuará, navio a vapor. Então virá o Filho do Homem. Com um grande número de pessoas ele passará por muitas águas, e haverá batalha entre muitos reinos, e haverá paz no mundo, e haverá muitos frutos, e então ele irá para a terra da cruz. Nos dias à nossa frente, o homem terá um mundo-são. Ele compreenderá praticamente sua relação com a terra possuirá uma elevada dimensão de liberdade no amor que não existia no passado. Ele compreenderá plenamente o mistério da personificação e manifestação do Espírito Santo em sua versão suprema como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Com o passar do tempo, todas as gestações ocorrerão sem ato sexual. Com o passar do tempo também não haverá morte na Terra em termos humanos, pois o abismo psíquico entre os vivos e os mortos será rompido. Os vivos conhecerão os mortos e os mortos andarão entre os vivos. A consciência do homem experimentará um dia do amor do único e eterno Rei dos Reis, que traz as condições de amor e paz nas quais o homem terreno florescerá, e este dia em nossos termos é eterno. Não haverá proclamação mundana literal do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no céu do reino físico da terra, para o homem terreno prostrar-se, mas a radiação de seu amor separa as ovelhas das cabras. O futuro homem será um espírito do ponto de vista do presente mundano homem. Então todas as instituições, governos, grupos religiosos e igrejas terão um novo começo nele. A terra será completamente expurgada do ódio. A alegria abundará além do mar. Os jovens saberão o que pertence aos velhos. Todos os problemas do homem associados à ignorância espiritual cessarão. Estas e várias outras mudanças acontecerão ao homem no reino físico da Terra nesta era. Do ponto de vista do homem mundano atual, parece que a humanidade se transformou em outra coisa. Terra no mundo das estrelas. Uma coisa é certa nesta era: os assuntos dos homens não continuarão no caminho mundano. O amor certamente surgirá da câmara oculta da Terra, pelo dedo de pastor dos pastores, para dominar todos os reinos do nosso mundo. Com isso, o planeta Terra ocupará seu lugar de direito no mundo das estrelas. E agora o planeta Terra regozija-se, pois o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com a hoste das poderosas forças da luz estão sobre ela. Ela se alegra porque este é o tempo de Deus em seu tempo, a hora da realização em que ela deve ressuscitar. Nosso planeta está em grande alegria porque o celo do mais poderoso dos poderosos desceu em seu meio. A alegria do nosso planeta emana do conhecimento de que chegou a hora em que todos os olhos verão a luz suprema sobre ele. A Terra regozija-se de novo e de novo porque o maior perigo sobre ela foi removido enquanto ela não será mais destruída. Ela sabe que o Santo dos Santos restaurou seu lugar de direito de existência e que ela surgirá e brilhará como as estrelas no reino das luzes celestiais. Por isso eu digo, alegre-se a Terra, pois certamente acontecerá que qualquer um que viva no amor divino subirá com você para seu novo lugar, o refúgio de um novo mundo. Qualquer um que continue a viver na estrutura da escuridão do ódio, maldade, padrão mental vicioso e terrorismo, certamente desmoronará nesta era. Com o passar do tempo, tais pessoas não podem suportar a alta vibração de grande amor e luz que a manifestação do Espírito Santo já começou a irradiar na Terra. Faça a sua parte agora. Terráqueos, esta grande luz do amor está irradiando passo a passo no mundo do homem. Chegará a hora em que dominará com a mais alta velocidade todos os reinos da Terra. Não ignore esta mensagem de amor levianamente, pois agora você vive, ó homem, na era da última aliança, para toda a criação na Terra. Isso prepara o cenário de uma nova Terra baseada exclusivamente no amor. Pelo dedo do Santíssimo dos Santos, pelos sinais e sinete do Filho do Homem, a última aliança de uma nova Terra criou raízes em nosso sistema solar. Terráqueo, eleve-se um pouco acima de suas lutas diárias pela sobrevivência mundana. Dê um pequeno passo acima da busca pela posse das coisas materiais temporais da vida. Observe e você reconhecerá a evidência primária de uma nova Terra. Isso está se manifestando em diversas formas diminutas no mundo do homem. Para sustentar isso firmemente e vencer os elementos das trevas, devemos buscar a luz, viver na luz sustentando a consciência do amor em todas as ramificações. Portanto, eu digo ao homem, seja qual for a sua denominação religiosa, seja você velho, jovem, rico ou pobre, homem ou mulher, negro ou branco, vivem em amor um com o outro. Fiquem firmes, vocês, canais humanos de luz, que suas orações diárias ao Todo-Poderoso saiam das câmaras do amor. Entregue a Deus a potência de sua oração diária, seu tempo, a energia de sua vida, mesmo as coisas materiais que você tem, para o serviço do amor divino aos outros. Esta é a obra de Deus. Nunca, em nenhum momento da oração, ordene que o fogo do Deus Todo-Poderoso consuma qualquer ser humano, que você conheça ou suspeite ser seu inimigo. Você deve entender as sérias implicações divinas disso agora dentro da estrutura da última aliança para todos os homens da Terra. Há algum tempo venho alertando contra isso. É outra forma de alimentar as hostes das trevas, porque é uma oração que vem de um espírito errado, o espírito perverso do ódio. Terrorismo psíquico. Não há lugar nas Escrituras em que o Senhor Jesus, o Cristo, tenha ordenado que isso fosse feito.
Quando você comanda o fogo para consumir seu próximo, você se torna a primeira vítima disso, através da lei da ação recíproca. Naqueles dias, a respeito de uma aldeia em Samaria que se opôs ao Senhor, está registrado o seguinte: e, vendo isto, seus discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Lucas 9, 54 a 56. É importante que entendamos o significado espiritual e metafísico de não fazer orações com base na prática central do ódio. Hoje, em alguma reunião religiosa, os homens terrenos que estão em posição de liderar os outros, de fornecer orientação no caminho da luz, dão às multidões pedras em vez de pão. Eles orientam a congregação a elevar seus pensamentos e comandar o fogo do céu, o Espírito Santo ou o fogo do Espírito Santo, para vir e consumir seus inimigos humanos no mundo do homem. Quando o efeito recíproco desse padrão mental vicioso, em nome da oração, começa a funcionar, o fogo começa a partir do seio dos iniciadores. Tais iniciadores são elementos do terrorismo psíquico. O padrão mental vicioso que produz qualquer forma de oração, não situada no amor, vai contra o amor divino no qual reside o vitória da luz sobre as trevas. Os envolvidos nisso podem não saber que sua aura e sistemas psíquicos são transformados em elementos necessários para o engrandecimento das entidades astrais mais viciosas. Eles servem em certo grau como os canais humanos das forças das trevas, quer saibam disso ou não. Por exemplo, existe este livro, nome omitido, de 534 páginas, um conhecido livro cristão, internacional que pretende educar o homem sobre como derrotar seus inimigos. Na página 64 deste livro, o crente é instruído a recitar esta oração: Vocês, meus inimigos intransigentes, eu decreto que a confusão cairá sobre vocês agora. Comecem a se oprimir sem parar. Veja a si mesmo como seu pior inimigo. Bloqueie todos os seus caminhos de bênçãos com suas próprias mãos. Eu decreto que vocês ficarão tão confusos a ponto de se despirem diante do público. Comece a se comportar de forma normal diante de seus próprios ajudantes. O fato de um tipo vicioso de oração apelar para os sentimentos mundanos das pessoas, sobre como eles gostariam que seus inimigos humanos fossem tratados por aquele que está acima, nunca pode conceder a entrada de tal oração além do círculo do macrocosmo no reino divino do Espírito Santo. Devemos entender que os pensamentos oração são coisas válidas, assim como os pensamentos são coisas. Siddhartha Gautama, Buda, disse no Sutra de Lótus: é claro que a oração do capítulo anterior, que do ponto de vista do amor universal é outra forma de feitiçaria, é dirigida contra alguns humanos que o autor espera que andem nus diante do público. Esta é uma das piores formas de ódio. É importante notar que mensagens e livros pervertidos que encorajam este sistema perverso de oração existem em grande número hoje na religião cristã organizada. Deve-se entender que isso representa uma infiltração da rede das entidades viciosas do astral nos mais sagrados ensinamentos de nosso Jesus, o Cristo. Guiar as pessoas por esse caminho vicioso sob o disfarce da religião da guerra espiritual é certamente como um cego guiando o outro cego. O Senhor advertiu: andando no caminho vicioso potência dos pensamentos. Mateus 15:14 Deixai-os, são condutores cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Capítulo 12. É claro que a oração do capítulo anterior, que do ponto de vista do amor universal é outra forma de feitiçaria, é dirigida contra alguns humanos que o autor espera que andem nus diante do público. Esta é uma das piores formas de ódio. É importante notar que mensagens e livros pervertidos que encorajam este sistema perverso de oração existem em grande número hoje na religião cristã organizada. Deve-se entender que isso representa uma infiltração da rede das entidades viciosas do astral nos mais sagrados ensinamentos de nosso Jesus, o Cristo. Guiar as pessoas por esse caminho vicioso sob o disfarce da religião e da guerra espiritual é certamente como um cego guiando o outro cego. O Senhor advertiu, Mateus 15:14. Deixe-os em paz e são guiar cegos de cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão na vala. O fato de um tipo vicioso de oração apelar para os sentimentos mundanos das pessoas,
sobre como eles gostariam que seus inimigos humanos fossem tratados por aquele que está acima, nunca pode conceder a entrada de tal oração além do círculo do macrocosmo no reino divino do Espírito Santo. Devemos entender que os pensamentos oração são coisas válidas, assim como os pensamentos são coisas. Siddhartha Gautama, Buda, disse no Sutra de Lótus: somos o que pensamos, tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Ó homem mais sábio de seu tempo, o rei Salomão do antigo Israel, escreveu na Bíblia que, como o homem terreno imagina em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Dizem que o amor atrai o amor e o ódio atrai o ódio. Os pensamentos operam estritamente sob a lei da homogeneidade, da qual você sobe ou desce de acordo com o seu padrão mental. Se você continuar no caminho errado das orações perversas, certamente será o primeiro a colher delas como uma questão de obrigação. Há um ditado que diz que os deuses trabalham na fazenda de quem trabalha na deles. Outro ditado diz que a pedra que jaz no leito do rio não deve reclamar de frio. Richard Caswell, em seu livro metafísico intitulado Tila ou Atração, escreveu: pesquisas científicas documentaram que os filósofos sempre souberam que pensamentos negativos produzem a liberação de hormônios do estresse que causam sentimentos negativos. Pensamentos positivos, otimistas e alegres causam a liberação de endorfinas e outras substâncias químicas cerebrais, benéficas que causam bons sentimentos, a criação de um novo homem. Se você se envolver em orações perversas ao Todo-Poderoso, pedindo a Ele para enviar fogo sobre seus inimigos humanos, pela lei universal da homogeneidade atrairá as coisas de sua espécie e as trará de volta ao ponto de partida, o Criador, você mesmo. Então você terá coisas mais cruéis para enfrentar em diversos aspectos de sua vida. Para este fim, a mensagem do Graal diz ao homem: a pressão e a condensação produzem a qualidade de uma atividade magnética, de acordo com a lei de que tudo que é mais forte é atrai o que é fraco. Formas pensamentos semelhantes são assim atraídas de todos os lados e retas, reforçando constantemente o poder do seu pensamento original. Voltemos ao pensamento que atraiu as outras formas e, assim, tornou-se forte e ainda mais forte. Ele finalmente emerge além de você em ondas de poder firmemente unidas, rompe sua própria aura pessoal e exerce influência sobre os seus ambientes mais amplos. Deus disse ao homem na Divina Ilíada: e agora um novo desdobramento virá para o homem que surgirá de seu barro em meu reino de luz em meus altos céus. Eu, o Pai do homem, espero o fim da agonia do homem, pois o homem ainda não conheceu o descanso, nem o amor, pois ainda não me conheceu. O reino da liberdade universal. Terráqueo, sabe e entenda que existem 3 tipos de oração, dos quais um é o melhor. O primeiro tipo de oração é a verdadeira oração que vem da consciência do amor universal. É oração baseada na transformação dos humanos perversos, uma oração de amor pela cura dos enfermos, uma oração abnegada para que a luz do Espírito Santo desça sobre todos os homens da terra, e muito mais, no âmbito do amor. Este tipo de oração é tal que vai mais rápido para o ponto divino que coordena a resposta às orações, que conhecemos em termos religiosos como o trono de Deus, e este ponto divino está presente em todos os lugares, incluindo onde você está agora. A oração altruísta é aquela que vem dentro do sistema da última aliança, na força da consciência da irmandade de toda a existência. É como um homem viajando de avião, não por estrada, de Lagos a Accra. E pela lei o ponto de resposta desse tipo de oração é a pessoa que a origina. Assim, em resposta a todas as formas de oração altruísta, sua necessidade pessoal, bem como a batalha dos humanos perversos contra você, serão levados em consideração. Através da oração altruísta, você serve primeiro aos outros, mas nisso você está colocado primeiro por aquele que está acima. Cristo disse na Bíblia: a mim pertence a vingança e a recompensa. Deuteronômio 32:35. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. São Paulo também escreveu: abençoa os que vos maldizem, bendizei e não amaldiçoeis. Romanos 12:14. Por meio de orações altruístas, você é colocado no reino da liberdade universal. Pegue menos demais. O segundo tipo de oração é a oração egoísta. Ó Deus, torna-me rico. Ó Deus, faça meu time de futebol vencer esta partida. Ó Deus, faça-me famoso. Ó Deus, me dê isso. Ó Deus, me dê aquilo, entre outros. Isso é oração egoísta. Isso não é totalmente ruim, porque de certa forma demonstra que você está expressando sua confiança e dependência de Deus. No entanto,
Isso é como um homem viajando na estrada com um caminhão de Lagos para Accra. Mesmo que você consiga o que deseja por meio desse tipo de oração, deve ser entendido que, se você não a equilibrar com alguns elementos de orações altruístas, estará atirando e não contribuindo para o reservatório universal de luz e amor. Se você continuar no caminho das orações egoístas o tempo todo, retardará o progresso de sua ascensão aos reinos superiores da luz. Muitas vezes, algumas dessas orações são descartadas por aquele que está acima. E quando você ora assim, ó Deus, onde está você? Ou se você realmente é Deus, venha e faça isso, ou aquilo, isso se torna vazio. Contribuindo para a pool da escuridão. Agora, o terceiro tipo de oração é o vicioso. A oração que busca prejudicar ou destruir um próximo porque ele é seu inimigo é uma oração viciosa. Isso não tem lugar no reino da luz. Se você continuar nisso, desconhecido para você, você se tornará um dos principais contribuintes para o reservatório de poder astral do qual as forças das trevas extraem seu instrumento de manipulação. Além de dar força às forças das trevas para agirem por meio de orações viciosas, a lei da ação recíproca garante que o originador compartilhe primeiro dos frutos disso. A oração viciosa pertence a um padrão mental, uma maneira de espírito que sustenta o elemento do modus operandi em que a escuridão prospera no mundo do homem. Como Cristo disse aos que estão neste caminho, vós não sabeis de que espírito sois. Esse tipo de espírito é certamente aquele da escuridão que gera a escuridão. Por meio de orações cruéis, você se torna como uma pedra que jaz no leito do rio. Esta pedra não deve queixar-se de sentir frio, deve suportá-lo porque esse é o seu destino. Portanto, um homem de orações cruéis deve estar preparado para suportar o resultado disso sobre si mesmo. Um homem neste caminho aprenderá lições amargas até que faça uma mudança para o melhor. Certa vez, uma mulher deste caminho veio me ver de cano quando visitei Lagos. A reunião foi com hora marcada, impedindo sua ascensão na luz. A mulher acreditava que estava sob o ataque das forças das trevas. Quando ela se sentou diante de mim, pude ver claramente, com os olhos que transcendem o mundano, as marcas específicas de ódio vibrando em sua aura. Ela era uma cristã nascida de novo em seus termos. Sua história afirmava que seu chefe, o gerente geral de área de um banco, era o agente humano usado para atacá-la pelas forças das trevas. A AGM emitiu oficialmente uma consulta a ela sobre um determinado assunto. Ela alegou que o homem a odeia com paixão e que, como membro de um culto secreto, ele não gosta de cristãos nascidos de novo. Enquanto buscava uma solução para sua situação imponderável, ela se encontrou com o superintendente geral de sua igreja, um proeminente na Nigéria. O homem de Deus abençoou o azeite para ela. Ele a instruiu a estar no escritório antes da AGM todas as manhãs por 7 dias, ungir a porta de seu escritório, fazer uma oração, ordenando que o fogo do Espírito Santo consumisse o agente das trevas e seu plano e jejuasse pelos 7 dias. Depois de fazer tudo isso com intensa oração e jejum por 7 dias, o resultado que surgiu a deixou completamente confusa. Em vez de obter qualquer solução, toda a situação se agravou. Ela foi colocada em suspensão decorrente da consulta. Porém, por misericórdia e para sua transformação, uma mensagem divina veio dos reinos superiores de luz, o Espírito Santo. Consequentemente, eu a instruí a perdoar completamente o AGM, enviar-lhe pensamentos de amor e boa vontade, jejuar por 24 horas, 12 da meia-noite às 12 da meia-noite, e orar a cada 3 horas dentro disso, para que o amor divino reine entre ela e seu chefe. Ela foi instruída a orar por todos os humanos na Terra, com problemas difíceis de vida associados ao ódio, entre outros. Além disso, orientei especificamente que ela não deveria orar para que Deus restaurasse seu trabalho, mas deveria fazer estrita e sinceramente conforme as instruções. Ela realmente obedeceu. Na manhã seguinte às 24 horas, ela veio até mim às 6h47. Sua aura havia mudado completamente. Antes, sua aura era como um pano branco sujo, mas naquela manhã ela irradiava tão limpa quanto um tecido branco lavado. Então eu orei por ela. Ela saiu e foi direto para a sede do banco em Lagos. As pessoas ficaram felizes em vê-la. O médico cujo carro entrou quando ela chegou também ficou feliz em vê-la. Ela havia feito tentativas anteriores de vê-lo, mas não conseguiu. O MD levou esta mulher para seu escritório. A solução para o problema dela veio à tona, quando ele ligou para a AGM pelo telefone dela matéria. Naquele momento tudo foi resolvido. A eterna potência do amor,
através da qual o Espírito Santo opera, tornou-se evidente nela. Os ensinamentos de Cristo ganharam vida dentro dela. Ela voou de volta para sua base e retomou o trabalho no dia seguinte. Você é seu próprio inimigo. Em outra ocasião, um menino e uma menina foram enviados por sua mãe de Port Harcourt para me ver por causa de um problema familiar. Os mensageiros relataram como seu pai terreno estava em uma oração intensa e prolongada todas as noites com jejum, pedindo ao fogo de Deus para consumir seu inimigo. Esse inimigo era um certo homem, amigo da família, de quem ele suspeitava ter relações sexuais ilícitas com sua esposa. Enviei uma mensagem de amor a ele por meio de seus filhos, que ele rejeitou enquanto continuava em suas orações cruéis. Ele até convenceu sua segunda filha, não a que me foi enviada, a se juntar a ele. Ambos se tornaram fortes na igreja onde floresciam orações cruéis. Depois de um longo período de comando de fogo, o fogo certamente veio, mas foi sua casa que foi consumida. Ele perturbou sua família com orações perversas. Então veio o cumprimento da Bíblia que diz: o que perturba a sua própria casa herdará o vento. Provérbios 11:29. E que proveito tem aquele que trabalha para o vento? Ecl. 5:16. Em um período de 6 meses, sua segunda filha enlouqueceu, seu primeiro filho foi morto por assaltantes armados, seu casamento desmoronou e ele foi à falência, superando o caminho do ódio. Havia esta mulher que estava sendo atacada pelas forças das trevas. Ela estava grávida há mais de 3 anos. Os médicos disseram a ela várias vezes que era mioma, mas ela teve a forte fé de não ir para a operação. Enquanto buscava uma solução, ela foi a diferentes homens proeminentes de Deus, mas sem sucesso. O bispo de sua igreja conduziu a libertação, mas a solução não veio. Um pastor de libertação disse especificamente a ela que seu problema era um senhor. Um profeta importante em Lagos, que disse a ela que ela estava grávida de uma menina, ministrou a ela em 2 ocasiões, mas a solução não veio. Por fim, ela foi trazida até mim. Ficou claro para mim que seu sogro, um sacerdote juju, a quem ela tanto odeia por se opor à sua união com o filho dele, amarrou o bebê no útero com poderes astrais altamente concentrados. O ódio em sua consciência era a base legal desse ataque, a força a partir da qual as forças das trevas foram capazes de realizar essa manipulação. Quando ela se libertou desse elemento de ódio e foi transformada, surgiram orações em amor e, em 12 semanas, ela deu à luz um menino. Capítulo 13. Potências do amor universal. Lembrou-me de um dia em que um grupo de 15 pessoas trabalhando como oradores guerreiros me encontraram. Eles estavam constantemente engajados no que chamavam de guerra espiritual de alto perfil contra os poderes das trevas. Cada um deles teve uma história de aflição, uma experiência de diversas dificuldades. Desconhecido para eles, em suas orações cruéis contra os agentes humanos e as forças das trevas, eles atraíram a evidência disso para suas vidas pessoais. Deixei claro que o homem terreno que ama o próximo e louva diariamente o Altíssimo em amor, vive na eterna luz de Deus, que as trevas e suas obras não prevalecem, mas fogem da luz. Expliquei a eles que tal homem terreno está muito à frente de todos aqueles que operam com seu tipo de sistema religioso. Por fim, eles partiram, transformados e alegres. Eles aprenderam que a melhor maneira de amarrar, vencer e banir as forças das trevas não é por meio de orações cruéis, mas manifestando as potências e a luz do Espírito Santo por meio do amor. A escuridão deve fugir da luz pela lei astral intricada. Portanto, que o homem terreno se abstenha doravante de comandar o fogo para consumir seu próximo, para que o fogo não comece sobre ele por lei. Além do fogo que começa no originador, pode na verdade consumir um semelhante, seu inimigo. No entanto, esta não é a obra direta do Espírito Santo. É o auto-oculto peludo de uma base do reino astral encarregado disso, projetado para enredar o originador na intrincada teia das forças astrais viciosas. Se você não sabe o que isso representa em sua vida atual, certamente saberá um dia, com uma amarga experiência, na jornada da vida sem fim. O poder transformador. Há uma ilustração importante do Evangelho eterno para as pessoas do nosso mundo. Lá lemos sobre uma certa comunidade que sofria muito com a ameaça de assaltantes armados, sequestradores e assassinos de aluguel, tudo coordenado e arquitetado por uma quadrilha notória. O governo tentou de tudo, por meio da polícia e de outros órgãos de segurança, para prender os criminosos, mas não conseguiu. As pessoas daquela comunidade viviam com medo dia e noite, pois as atividades dos bad boys floresciam quase diariamente.
Uma noite, essa gangue foi roubar uma mulher rica que por acaso era um canal de luz. Eles conseguiram entrar em sua casa furtivamente e se esconderam, esperando o momento certo para atacar. Eles podiam ver quando a mulher servia comida em sua mesa de jantar e reunia seus filhos para orar sobre a comida antes de comer. Os ladrões armados, que queriam atacar assim que a oração terminasse, ouviram a mulher orar. Em sua oração a mulher pedia a Deus que tivesse misericórdia de todos os homens e desse alimento aos que não têm. Ela pediu a Deus que providenciasse um meio de subsistência para os jovens da equipe que perambulam sem emprego. Ela disse a Deus que, por causa dessa situação, alguns desses jovens, incluindo os graduados, tornaram-se criminosos perseguidos pelas forças de segurança do governo. Ela disse a Deus para ter misericórdia de tais criminosos e transformá-los para sempre. Ela disse a Deus para fazer o governo entender que, se esforçar mais para dar emprego aos jovens é a melhor maneira de reduzir o crime do que fornecer mais armas às forças de segurança para combater o crime. Ela então pediu a Deus que abençoasse a comida deles. Os assaltantes armados escondidos em sua casa ficaram profundamente tocados pela potência e pela irradiação do amor nesta oração. Eles saíram. A mulher e seus filhos ficaram apavorados ao vê-los. O líder da gangue disse a eles para não temerem, pois nenhum mal lhes aconteceria. Ele disse à mulher que eles vieram para roubar e matar, mas que o poder de sua oração mudou tudo. Ele a informou que se ela tivesse pedido a Deus para destruir os meninos maus da comunidade, eles a teriam matado a tiros. A perversa disse à mensageira do amor que eles tinham fé em sua oração de que Deus lhes daria um meio melhor de sobrevivência. Eles juraram nunca mais roubar, sequestrar ou assassinar. Mesmo quando a mulher lhes deu dinheiro, eles recusaram e foram embora. Eles saíram transformados. Era o fim de todas as formas de sequestro, assassinato e assalto à mão armada naquela comunidade. O que o governo, a polícia e o exército não puderam fazer, foi feito por uma oração de amor. Depois de um tempo também os ex-bad boys foram remunerados em diferentes áreas de trabalho, em resposta à oração daquele canal de luz. Que haja amor. O único princípio que coordena a existência sã em uma família, em uma comunidade, em uma nação, em todo o mundo do homem, é o amor. Santo Agostinho disse, como é o amor? Tem as mãos para ajudar os outros. Tem pés para apressar seu pobre e necessitado. Tem olhos para ver a miséria e a carência. Tem ouvidos para ouvir os suspiros e tristezas dos homens. É assim que o amor se parece. A mensagem do Graal acrescentou, e o que é necessário para compreender corretamente esses princípios. Assim, para experimentá-los. Amor. E, portanto, o amor realmente permanece como poder mais alto, como poder ilimitado, nos mistérios da grande vida. Portanto, eu digo ao homem terreno, decore sua vida com o óleo do amor, para que você possa chegar aos reinos mais elevados de luz mais rapidamente na jornada da vida. Ore sempre com amor pelo seu próximo. Ore com amor pela cura dos enfermos em todo o mundo. Ore para que o Espírito Santo transforme as prostitutas que se vendem para Leonardo Ravenhill disse, dinheiro. Ore pela transformação dos ladrões armados, assassinos, sequestradores e terroristas. Ore pela transformação dos assassinos, dos falsos cristos e falsos profetas, dos feiticeiros e de todos aqueles que trabalham para aumentar a iniquidade na terra. Esta não era para se gabar de ser um adorador de Deus na igreja, na mesquita, no templo ou na montanha. Este é o momento de mostrar amor em pensamentos, palavras e ações, pois nesta era qualquer um que se opõe ao amor será removido deste planeta. A consciência final que transformará os humanos na Terra é baseada na existência do amor. A existência dentro deste sistema funcionará na estrutura de que tudo é bom, que o mal é vazio e que tudo está bem. Lembre-se, você é o ponto de partida da resposta para cada lei de ação recíproca. Oração que você faz, através do, além disso, ore para que a luz suprema guie o caminho de todos os homens da Terra, para que cada homem se eleve em amor e reconheça sua unidade com Deus, para que o Espírito Santo dirija, lidere e guie os líderes de todas as nações para o bem, e muito mais em amor. Você não precisa ser um padre para fazer isso. Todo homem é um sacerdote por direito próprio. Ore com um profundo amor e concentração. Sua oração irá para o Todo-Poderoso. Portanto, que os cansados, que estão cansados de rancor contra os outros, vão agora com o coração aberto e se reconciliem com seus inimigos. Vivem amor, pois esta é a era do Espírito Santo. Sempre mantenha um coração puro e lembre-se das palavras de Cristo. A lei da oração é a lei da colheita, semear com moderação na oração.
colher com moderação, semeie abundantemente em oração, colha abundantemente. O problema é que estamos tentando obter de nossos esforços o que nunca foi colocado neles. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Constituição Universal. Sim, eles verão a Deus. Eles não verão nenhum mal. Eles verão Deus em ação o tempo todo por meio de suas leis imutáveis. Assim, eles verão Deus mesmo naqueles que negam a existência de Deus. E eles verão a manifestação e personificação de Deus nos reinos dos homens. Você foi informado no decorrer deste tratado que a Terra em termos humanos está prestes a vomitar. Ela expelirá todos os elementos que impedem o progresso do amor e da luz. Certamente os mais destacados entre eles são os humanos. Para esse fim, que ninguém lute, brigue, planeje o mal, odeie, encontre falhas nos outros, mate, mutile ou se torne um obstáculo ao progresso dos outros, em nome da sobrevivência terrena. Esse capítulo está encerrado no último pacto, a atual Constituição Universal para todas as manifestações na Terra. Não nos comportemos como dois ladrões lutando e disputando o que não lhes pertence. Ninguém possui nada na Terra ou em todos os sistemas universais. O único Espírito da eternidade, o Espírito Santo, que é Deus, é o legítimo dono e Senhor de todos os reinos da existência. Se você permanecer firme no amor, você manifestará a luz e possuirá o que Deus reservou para você no amor dentro e além das coisas mundanas, na jornada eterna da vida. E nisso, não haverá competição. No entanto, se você se posicionar contra o amor divino, a essência eterna do Espírito Santo, enquanto subjuga os outros em sua tentativa de se elevar em riqueza mundana, poder, beleza e fama, eu lhe digo, você logo estará acabado. Pois certamente o que você pensa que tem lhe será tirado. Nós somos um terráqueo, eu lhe disse que nos reinos superiores da luz de Deus, ninguém na Terra agora é visto do ponto de vista de sua tribo, religião ou nacionalidade. O conceito de primeiro, segundo ou terceiro mundo é palha diante da luz. Todos e cada um são vistos do ponto de vista do grau de amor que demonstram para manifestar a luz divina de Deus no mundo do homem. Se você falha, portanto, em viver em amor pela manifestação de luz, então, independentemente de onde você afirme adorar a Deus, você não sobreviverá à peneiração da terra, mesmo nos reinos além. Para a porção daqueles que andam na luz do amor, o profeta Enoque de outrora viu a beleza disso em seu tempo. Sua experiência está registrada assim em os livros perdidos da Bíblia e os livros esquecidos do Éden. Este lugar, ó Enoque, está preparado para os justos, que suportam todo tipo de ofensa daqueles que exasperam suas almas, que desviam os olhos da iniquidade e fazem julgamentos justos, e dão pão aos famintos e cobrem os nus com vestes, levanta os caídos e socorre os órfãos feridos. Para eles está preparado este lugar para a herança eterna. Disse que nada vale por nada e que não há fumo sem fogo. O homem ainda não sabe verdadeiramente o que é a terra, o que é o universo e o que é Deus. Mas não importa o que aconteça, se o homem está arruinado, então ele deve dizer a si mesmo que arruinou a si mesmo. 1. Provérbio Igbo, africano, diz que se você permitir que a grama cresça em volta de sua casa, as cobras beberão de seu banheiro. Também, devemos julgar cada dia não pelo que colhemos, mas pela semente que plantamos. No nível do homem agora na escala da existência, ele pode não compreender como o que ele chama de desastres naturais são os frutos, as manifestações, de seu ato mental mais perverso. Para transcender isso, o homem terreno é advertido de tempos em tempos para definir sua consciência para o reino da luz. Assim São Paulo na Bíblia escreveu: coloque sua afeição nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Colossenses 3:2. O Alcorão, 1804,105, coloca desta forma: diga, devemos falar sobre aqueles que são os maiores perdedores em relação ao seu trabalho? Aqueles cujo trabalho é todo perdido em busca de coisas pertencentes à vida deste mundo, e eles pensam que estão fazendo boas obras, evidência de luz. Em conclusão destes tratados, realidades mais profundas da existência, deixe-se saber que não é dado ao homem morrer primeiro em sua vida presente para entrar nos reinos superiores de luz. Quem caminha no caminho do amor está no reino da luz. Disse que o homem, terreno em sua vida mundana, é como um anjo com uma asa, portanto ele não pode voar. Se ele deve voar, ele só pode fazê-lo enquanto abraça outro. Isto envolve a prática do amor divino. Se ele deve voar mais alto e ver longe, então ele deve primeiro se apoiar nos ombros do mais alto. Portanto, eu digo, nesta era,
O serviço à humanidade em puro amor é a evidência da luz através da qual você abraça o outro. O poder da luz do Deus Todo-Poderoso é facilmente manifestado através disso. Mas uma vez eu digo, o Espírito Santo é o mais alto em cujo ombro o homem se colocará e verá longe. Nas eras passadas, o homem se envolveu em algumas atividades extenuantes para realizar Deus. Estes incluem reclusão na floresta ou deserto, ir para a montanha, meditação de yoga, canto de sagrado hinos, entre outros. Mais do que tudo que o homem conseguiu através destes estão nesta incorporados na prática do amor universal. Em um livro divino, Elucidation Love, Deus disse ao homem, se os habitantes do mundo soubessem que quem ama a Deus amará igualmente o seu irmão, não haveria guerra, assassinato, problema algum, nem os sofrimentos que os habitantes da terra estão vivendo. Terráqueos disse que quando os fios se unem podem amarrar o leão. Também é dito mesmo que você escolha ser uma ilha, você tem que ser amigo do mar. Não há realidade mais profunda para o homem na criação além do conhecimento e prática do amor universal. Quem tem ouvido? Sou o pastor Edivaldo, aqui está a missionária Tina. Amém. Estamos do canal Edivaldo Missionária Mero Libertando os Cativos. Experiência da missionária Tina. Canal Experiência Missionária Tina. Irmãos, nós estamos aqui porque estamos com a igreja na rua, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós pagamos aluguel e esse lote está vendendo, esses dois lotes, ó, 20 mil reais esse lote. E nós estamos com um projeto de estar construindo a igreja aqui. Grava à frente, ó, aí tá à frente. Que é a avenida da rua. Aqui é uma avenida, olha, os dois lados. Nós queremos investir na obra aqui, nós queremos ganhar almas. Nos ajude aí, irmão. Nos ajude, irmão, quem pudesse fazer uma doação, uma vaquinha, pra gente estar comprando esse lote. Deixa Deus te usar, irmão. Ó, a igreja na rua aí, irmãos. Ó, ó a igreja aí pregando o Evangelho. Somos a igreja de Cristo pregando o Evangelho. Pregando o amor. Missionária Tina. Estamos aqui, né? Orando para Deus estar enviando aí essa quantia para a gente estar comprando. Queremos comprar à vista, irmãos. Não é só comprar, também tem a construção. Irmãos, quando você abençoa a obra de Deus, você é abençoado. Deus multiplica cada vez mais. Aqui está um lote, aqui está uma cidade praticamente. Então nessa cidade tem almas que precisam ouvir a palavra. Estamos pagando aluguel, estamos em um ambiente que é pequeno, irmão. Nossa igreja é pequena e tem crescido os membros. Então nós precisamos de um lugar maior. Ali está a placa de venda ali, ó, o pastor Edivaldo, mais lá perto. Nós estamos querendo comprar esse lote. Bom, se tiver alguém que queira ligar para esse rapaz aqui para confirmar a venda dele, aqui está o WhatsApp. Aí, se tiver algum empresário, alguém queira nos abençoar, entrar em contato com ele, tá aqui, ó, o número. Ó, o número aí, ó, é 996 85 62 13. Então, entre em contato, aqui tá o e-mail dele, ó, o e-mail. Pega o e-mail. O e-mail dele. Se você quiser entrar em contato, irmão, para saber sobre esse lote, é um lote de esquina, 2. Aqui está o primeiro lote e o segundo lote, de 60 metros de igreja, de área, para a gente estar fazendo casa pastoral, para a gente estar fazendo escolinhas de crianças, salinhas. Temos muitos projetos a realizar aqui no Parque Nova Iguaçu, mas não temos condição financeira. Mas se você sentir de Deus aí nos abençoar, faça sua doação de R$1, R$2, R$3. Vamos deixar a conta aí no vídeo abaixo. A conta é para você estar dando nesta obra, construir a igreja, comprar este lote. Deixa Deus te usar. Invista no reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, ligação do play da igreja aí. Olha a igreja na rua. Começa a andar sobre as águas, começa a andar sobre essa dificuldade que está na tua vida. Venha. Não olha para a dificuldade, porque senão você afunda. Olha a igreja na rua pregando o Evangelho. Não olha para a Um lugar lá, dificuldade, irmãos. porque senão você vai O afundar. lugar lá onde nós estamos hoje é pequeno, não está cabendo mais de tanta gente. É pequeno, então nós precisamos de um lugar maior. Nós pagamos aluguel. O total está saindo R$600 e poucos de aluguel.
Nós não temos essas condições todas, porque a gente investiu um dinheiro e agora nós estamos descontando, pagando a metade. Então, nós queremos investir na obra, no reino. Deixa Deus te usar em nome de Jesus.